Muito bem, estamos de volta com as informações do mercado do boi agora. E a pressão sobre a arroba, né, o preço da arroba continua. E já tem negócios em São Paulo abaixo daquele patamar dos R$ 270. Quem traz mais detalhes para a gente é o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, está com a gente por telefone hoje. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, tem um piso aí previsto? Dá para imaginar onde esses preços da arroba vão chegar e que patamares de negócio estão ocorrendo em São Paulo nesse momento, Fernando? Primeiramente, boa tarde a todos. O que acontece no mercado paulista é uma pressão muito forte por parte dos frigoríficos. Isso não acontece só em São Paulo. A gente vê negociações em patamares mais baixos aí em todo o centro-oeste do país, região norte. Esse movimento de pressão vai continuar aí nas próximas semanas. E para São Paulo, a intenção dos frigoríficos é abrir compra aí no início da próxima semana a R$ 260 por arroba. Já existem indícios que esse preço vai ser o alvo dos frigoríficos para o começo da próxima semana. Então, é um movimento aí que conta com a aderência pecuarista. A gente vê negociações acontecendo nesse patamar de preços mais baixos. E a expectativa aí é que o mercado siga nessa toada daqui até o final do ano. Ou seja, para a semana que vem, alvo de 260 pode ser alcançado ou não, dependendo do comportamento do pecuarista, certo? Exatamente isso, vai depender da aderência do pecuarista. Que no momento não tem muita escolha, né, Fernando? Não é um boi de pasto que você consegue prolongar a permanência dele, né, no campo, né? Exatamente. Bois confinados têm essas questões. Chegou no peso ideal, você precisa negociar ele em função de todo o custo de nutrição animal que é envolvido nessa operação. A gente tem que pensar que, apesar do preço do milho ter voltado um pouquinho essa semana, os custos de nutrição seguem muito acentuados, o farelo de soja ainda muito caro, milho em preços muito elevados também. Então, tudo isso gera um peso sobre o seu negócio e faz com que o pecuarista tenha essa necessidade de venda quando o peso do animal aí atinge o peso ideal para abate realmente. Bom, diante dessa constatação, vamos entender o que justifica todo esse movimento. Tem oferta a mais no mercado, Fernando, acontecendo? Não houve aumento expressivo de oferta no mercado brasileiro aí nesse último trimestre. A gente precisa reforçar essa questão que a oferta de animais de pasto ela vai chegar aí só no final do primeiro trimestre de 2021, em função de toda essa estiagem prolongada que a gente observou no ano de 2020. O que acontece? Os frigoríficos eles trabalharam com uma capacidade de abate reduzida nos últimos dias de novembro, justamente para contornar essa questão da escassez de matéria-prima, dos preços muito elevados que estavam corroendo a margem. Se vocês lembrarem das entrevistas anteriores, a gente bateu muito nessa questão, nessa tecla da margem operacional que estava deteriorada, do preço da carne no mercado doméstico que não compensava essa alta da arroba do boi gordo, não acompanhava todo esse movimento do boi gordo, e a única operação que oferecia lucro para o frigorífico eram as exportações com destino ao mercado chinês. Então, tudo isso moldou o mercado para que os preços acabassem caindo até de uma maneira mais agressiva do que o previsto. Isso que é importante, né? Essa agressividade das quedas aí e, enfim, a pressão continua, né? Exatamente. A pressão continua e a expectativa é que o frigorífico não deixe de exercer esse tipo de pressão no mercado aí nas próximas semanas. Para você ter ideia, os preços começaram a semana em São Paulo aí a 280, com um negócio em até 280 por arroba, e agora a gente já fala em 260. Então, em pouco mais de 5 dias, a gente viu uma queda de R$ 20 para negociação envolvendo animal padrão China. Então, é uma queda realmente bastante agressiva. Da mesma maneira que a primeira semana de novembro foi marcada para aquele ápice de preços de R$ 300, com um movimento muito consistente de alta, muito agressivo, essa primeira semana de dezembro é pautada pelo movimento inverso. A gente vê uma agressividade muito grande na queda e uma tendência até de continuar a preços mais baixos. Então, da mesma maneira que o mercado subiu agressivamente, a gente vê quedas agressivas em todo o país. Bom, alguma possibilidade de uma reversão dessa tendência, Fernando?
O único ponto em 2020 possivelmente não veremos mais alta de preços do boi gordo, tá? Não tem elementos que justifiquem um movimento assim, inclusive de uma maneira bastante atípica. Os preços da carne estão caindo. Isso causa até alguma estranheza pelo período do ano em que a gente está, né? Com incidência de 13º salário, enfim, todas essas bonificações que costumam marcar o período de festividades, né? Mas 2020 é um ano diferente de tudo que a gente já viu. Temos aí uma pandemia que acabou cerceando toda a atividade econômica. A gente tem um auxílio emergencial que está sofrendo uma redução de parcela nos últimos 2 meses. Então, tudo isso acaba mexendo no comportamento da demanda e no consumo de produtos básicos. O consumidor final, ele Você está querendo dizer que aquela tradicional demanda aquecida de final de ano pode não acontecer ou acontecer de uma maneira menos intensa, é isso? Vai ser com menos intensidade, com certeza. Ela vai existir, mas não da maneira que a gente está acostumado. A gente tem que pensar que o desemprego é uma realidade agora, nesse ano de 2020, e o auxílio emergencial realmente foi um grande diferencial para que manter esse consumo de base, realmente, de produtos básicos. Isso até gerou algumas questões de inflação no mercado doméstico, algumas distorções de preço, etc. Mas, sem dúvida, foi um fator de extrema importância para manter o consumo dentro da sua rotina normal. Caso não tivesse esse auxílio emergencial, a situação da economia brasileira seria muito pior do que a gente viu nesse ano de 2020. E a gente tem um primeiro trimestre ainda mais desafiador. A gente precisa pensar que não vai ter, por enquanto não há nada sobre essa renovação do auxílio, por enquanto não vai ter o auxílio emergencial. Então, todas essas pessoas que estavam dependendo desse auxílio para manter o seu consumo, já não vão ter ele. Então, vai ser um período também bastante complicado e o consumo não deve melhorar aí já na virada de ano. Então, temos que ficar atentos em como vai evoluir essa recuperação da economia brasileira, como que essa situação vai transcorrer. Mas o primeiro desenho para 2021 em relação à demanda não é muito positivo também. Tem essa questão da redução, né, do dinheiro e tem a questão do aumento das despesas também, que é tradicional, principalmente nos primeiros meses, né? Janeiro e fevereiro, né? Exatamente. Nessa época do ano, no primeiro trimestre, tem compra de material escolar, os impostos tradicionais que recaem sobre esse período do ano. Então, tudo isso tem um peso muito grande sobre a decisão de consumo. O que acontece? A gente vê sempre uma predileção por proteínas mais acessíveis nessa época do ano, enquanto o período de festa é aquele período pautado por churrasco, pessoal assando bastante carne suína e assim por diante. Mas o primeiro trimestre aí vai ser o primeiro trimestre do consumo de carne de frango, de ovo, de embutidos, com proteínas mais acessíveis, que acabam gerando menos impacto na renda do consumidor médio. Então, esse tipo de situação a gente já vê tradicionalmente e ano que vem mais ainda, porque o desemprego vai estar em patamares elevados, a gente vai ter uma queda da renda das famílias. Então, isso gera um peso muito grande sobre essa decisão do consumidor. E vai impactar, imagino, na formação aí dos preços da arroba. Exatamente. Nessa época do ano, a gente tem um aumento tradicional do consumo dos cortes do dianteiro, no caso da carne bovina especificamente. São os cortes aí menos nobres dentro da carne bovina. Os cortes do traseiro, onde fica a alcatra, a picanha e etc., eles acabam ficando aí mais de lado, justamente em função desse preço mais restritivo que eles têm para esse período aí que conta com mais despesas, com o consumidor menos capitalizado. Então, há uma preferência para esses cortes menos nobres. Agora, Fernando, você ia explicar, eu te perguntei sobre alguma possibilidade, né, de uma inversão dessa tendência de queda nos preços. Você ia explicar o que pode acontecer aí, mas a gente acabou mudando o rumo da conversa. Isso, entramos na carne. Né? Exatamente. O que pode acontecer aí, Fernando? O que a gente precisa ficar atento? Bom, os frigoríficos costumam planejar sua programação aí até o dia 20. A partir do dia 20, a gente já entra num ritmo mais lento de mercado mesmo. A gente já entra naquele ritmo de férias, de final de ano. Enfim, a gente tem que prestar atenção na retomada das negociações
na virada de 2020 para 2021. Se as escalas de abate estiverem muito curtas, a tendência é que os frigoríficos voltem de uma maneira mais agressiva para o mercado. Talvez isso gere um repique de preços aí nessa retomada das negociações. Isso já aconteceu em anos anteriores, em outros também não teve esse movimento, em função de uma posição mais confortável das escalas. Os frigoríficos conseguiram boas compras antecipadas e mitigaram esses efeitos. Tudo isso vai depender muito de como vai ser essa reposição agora no decorrer do mês de dezembro, como é que vai funcionar essa venda, o comportamento da demanda propriamente dito. Muitas vezes a demanda nos surpreende. Vamos torcer para que nesse ano de 2020 novamente seja um ano de uma surpresa positiva em termos de consumo. Não é o que as variáveis macroeconômicas têm nos indicado, mas né, não nos custa torcer por isso. Tecnicamente, a gente já tem tudo preparado para esse período de festas. Os frigoríficos estão com escalas, né, Fernando, compostas aí, possivelmente com estoques de carne também para atender essa demanda de final de ano. E dependendo dessa demanda, se a demanda for suficiente para enxugar esses estoques, daí sim tem essa possibilidade de repique que você está considerando aí no começo do ano, justamente para recompor esses estoques, certo? Exatamente essa é a análise. Vai depender muito desse comportamento da demanda, como que essa demanda vai evoluir no restante do mês. Então, temos que ficar atentos também ao comportamento dos preços no atacado. Se o atacado começar a subir de uma maneira acima do esperado, acima do previsto, isso já é um sintoma de muito consumo de carne e é um aspecto que seria positivo aí para essa necessidade de compra já na virada de ano. Mas agora, como você bem falou, às vezes... até agora, desculpa, complemento, Fernando, desculpe. Não foi nada. Até agora não teve espaço para reajuste, pelo contrário, a gente vê preços em queda aí no atacado, que nem eu comentei. Então, o cenário, por enquanto, o otimismo vai ter que ficar um pouquinho de lado, por enquanto, infelizmente. Eu queria entrar justamente nesse ponto. Essa queda no atacado, ela está sendo tão acentuada quanto a queda na arroba ou não? Olha, a queda é uma proporção um pouquinho menor, mas é um movimento também que chama atenção, tá? A gente saiu de um corte traseiro aí que pegou quase R$21 durante o mês de novembro e já estamos falando aí num corte traseiro de R$19,10, R$19,20 por quilo, tá? No mercado paulista. Então, é um movimento que chama atenção. O boi casado saiu de R$18,50 para R$17,50 por quilo, para R$18. Então, é um movimento que acaba gerando esse tipo de apreensão no mercado, realmente. Pela época do ano em que a gente está, né? Que costumeiramente é muito positivo em termos de demanda. Então, isso já é um sintoma bastante evidente que o consumo em 2020 vai ser diferente em relação a anos anteriores, né? E como a gente já comentou, 2020 é um ano diferente de tudo que a gente já viu, né? Pois é. Agora, toda essa análise que a gente fez até agora, Fernando, foi baseada no comportamento da oferta que a gente tem em relação ao consumo interno. Mas e as exportações? Elas podem pesar, não vão pesar? Enfim, o que você espera aí do comportamento das exportações, tanto nesse restinho de ano, quanto no começo do ano que vem? Bom, exportações brasileiras, quando a gente começa a falar de exportação, a gente precisa falar de China, né? A gente vê um bom ritmo de embarques aí no mês de novembro, foi um fluxo bom de exportações. Agora, a partir do mês de dezembro, há uma tendência de uma leve redução desse ímpeto de compra da China, já em função dos preparativos para o Ano Novo Lunar, que já estão muito próximos já estão praticamente concluídos, né? A China já comprou um bom volume de carnes aí nas últimas semanas, nos últimos meses, justamente para atender esse período. E na virada de ano, quando no primeiro trimestre, normalmente a China já é menos atuante no mercado, justamente em função desse feriado, de uma maior morosidade dentro do seu mercado doméstico e assim por diante. Então, ela compra menos nessa época do ano. Então, o mercado brasileiro já precisa estar preparado para um primeiro trimestre de exportações um pouquinho mais discretas do que a gente está acostumado. Talvez, lógico, seria ótimo que novamente houvesse uma surpresa em relação a isso, mas em relação à China é pouco provável que isso aconteça. Agora, temos que pensar também que com a vacinação em massa, que está prevista já nessa virada de ano, é possível que destinos comuns para a carne bovina brasileira, que estão sofrendo com a segunda onda da pandemia, como a União Europeia, voltem a comprar bons volumes de carne bovina brasileira. Então, esse é um aspecto positivo que a gente precisa considerar.
quanto antes essas vacinas chegarem aos mercados, mais rápido o Brasil vai voltar a negociar sua proteína em larga escala para outros destinos e não só com um alvo no mercado chinês. Então, a gente pode ver movimentos interessantes aí com destino à União Europeia, para o Oriente Médio em relação à carne de frango, para o Japão em relação também à carne de frango. Então, tudo isso tem um grande peso aí. São destinos que não tiveram seu desempenho tolhido pela pandemia, realmente, não compraram aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, essa vacinação em massa traria um impacto positivo. Mas você acha que é um movimento para mudar a tendência ou é um movimento só para amenizar o que a gente está vendo hoje, ou pelo menos a gente está conseguindo enxergar aí de pressão nos preços? Olha, esse movimento seria um atenuador, tá? Ele não inverteria a tendência, teria que ser algo muito agressivo em termos de exportação, que gerasse uma necessidade de compra absurda por parte dos frigoríficos, aí, uma necessidade de reposição, uma necessidade de aumentar a capacidade produtiva e retomar os abates naqueles níveis que a gente que os frigoríficos já estão acostumados, porque agora tem frigorífico operando aí a 40%, 50% da capacidade de abate. Então, realmente é uma situação que chama atenção nesse momento. Muito bem. Bom, vamos ficar atento então a todas essas nuances que o Fernando trouxe para a gente, principalmente comportamento do preço no atacado, da carne no atacado, nesse restinho de ano. Se voltar a subir, é que a demanda está ok, está boa, e daí a gente precisa analisar a necessidade do frigorífico de recompor estoques no início do ano. Se isso de fato acontecer, a gente pode ver aí um momento interessante para as negociações da arroba. Se não acontecer, a pressão sobre a arroba tende a continuar e chegando no ano que vem, essa situação se agrava, porque a gente tem aí uma queda das demandas, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, mas por outro lado, Fernando, a gente tem aí uma oferta que deve ficar mais restrita, ou pelo menos mais atrasada em função aí do atraso, né, das chuvas, né? E a possibilidade do pecuarista gerenciar melhor essa entrada de animais no mercado. Isso pode ser aí um fator balizador aí para segurar uma queda mais agressiva? Sem dúvida alguma. O grande limitador para movimentos mais agressivos de queda, lógico, já é um movimento bastante agressivo, mas o que impede que caia ainda mais é justamente essa questão envolvendo uma oferta restrita. E boi de pasto tem essa característica de você conseguir manter o animal na pastagem ali, sem ter um grande peso sobre a sua operação. Então, esse é um diferencial muito grande em relação ao confinado. O confinado realmente não tem muito o que ser feito. Além disso, as chuvas acabam prejudicando esses animais de confinamento, que aumenta essa necessidade de venda, que muitas vezes molha o coxo, o pecuarista não consegue segurar ele realmente dentro do confinamento e assim por diante. Agora o boi de pasto não, o boi de pasto você consegue manter o animal ali e isso gera uma situação diferente no mercado. A decisão de venda é diferente. Mas ameniza, mas não impede, certo? Exatamente. Tem outros fatores aí no momento com um peso maior em relação a essa questão da oferta restrita. Os frigoríficos, mesmo com uma oferta restrita, eles encontram essas condições necessárias para exercer toda essa pressão que eles estão fazendo no mercado agora. Pois é. Então, realmente não é o suficiente para segurar preços nesse momento. Muito bem. Bom, a gente começou essa semana com 280, a gente está falando obviamente da referência em São Paulo, e está com possibilidade de iniciar a próxima semana com 260, pelo menos esse é o alvo dos frigoríficos para iniciar a semana em relação ao preço da arroba, ou seja, uma queda em uma semana aí de R$20. Vamos acompanhar como vai ser o desempenho da arroba na semana que vem e também o desempenho no preço do atacado da carne em si, para a gente entender para onde esse mercado pode seguir daqui para frente. Mas, nesse momento, até onde a gente consegue enxergar, o viés é de queda ainda para os preços da arroba. Certo, Fernando? Exatamente isso. A gente não vê, por enquanto, né, uma perspectiva de reação dos preços. A impressão mesmo que a gente tem é que
o que tinha para acontecer de alta em 2020 já aconteceu e agora, exatamente, agora só em 2021 vamos ver movimentos de recuperação da arroba. Legal. Fernando Henrique Iglesias, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Fernando. Eu que agradeço. Até mais. Grande abraço. Tá aí, então, situação, não vou dizer ruim para a arroba, mas enfim, para quem estava lá almejando aqueles R$300 e não conseguiu participar desse mercado lá em novembro, vai ser difícil ver esse preço de novo, pelo menos no curto prazo. Vamos às informações do mercado futuro para a gente entender a tendência aí das cotações. De olho na tela, você acompanha comigo a seguinte movimentação. O boi segue caindo. Dezembro aí na casa dos R$260, 260,55, queda de 0,21%. Janeiro já perdeu esse patamar dos 260, trabalhando hoje a R$253, queda de 0,63%. O fevereiro também na casa dos 250, já uma queda de 0,61%. E olha o maio, R$243, uma queda de 1,42%. O indicador CPEA ontem fechou ainda acima dos 270, 275,35, uma alta de 0,38%. Hoje, o Fernando já disse que os negócios estão fluindo na casa aí dos 265 em São Paulo. E por isso, ele falou da possibilidade de abrir a semana com os frigoríficos mirando aí o alvo dos 260. Vamos acompanhar. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Nesse momento, na sequência aqui do nosso boletim, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.